E vamos com ela então, Carol da Ré, analista técnica da Mulher da Bolsa, já está aqui. Carol, minha querida, boa tarde para você. Segunda-feira, que bom ter você aqui para trazer um pouco, né, de sentido aqui para onde é que a gente vai a partir de agora. Esse Bovespa voltando para os 100 mil pontos, que a gente já não viu acontecer desde o meio do ano passado, julho? Do ano passado, exatamente isso. E aí, Carol, o que o gráfico nos diz? E aí, Débora, tudo bem? O Gabriel já foi Joia. embora, né? Mas eu queria lembrar que ele desejou aí a maldição do Loss recaindo sobre a galera que não curtiu o vídeo. Mas não dá para quebrar Ele que corrente, falou né? que eu Então estava em vamos lá, é Taubaté. melhor garantir. Ele falou que eu estava em Taubaté na semana passada. Eu queria conversar com ele hoje. Depois você manda o recado para ele. Mas enfim, Débora, semana passada a gente estava aqui juntas, e eu conversei com vocês sobre o que estava acontecendo aqui no sistema bancário nos Estados Unidos. E de certa forma eu fiquei feliz e volto aqui hoje bem feliz, bem tranquila, porque eu trouxe para vocês a visão do que eu estava sentindo aqui com a conversa com investidores, nos bancos e etc. E realmente foi isso que aconteceu, e a gente vê essa ação coordenada aí dos bancos centrais, né, para não repetir tudo isso que aconteceu em 2008, ou seja, todo mundo aprendeu e vai injetar, vai dar liquidez para tudo isso que está acontecendo. Hoje a gente acompanhou um Ibovespa descolado aí do mercado norte-americano e do mercado europeu. Enquanto os principais índices acionários europeus e norte-americanos fecharam no terreno positivo, o Ibovespa meio que acompanhou ali parte dos índices acionários asiáticos e fechou em queda. E aí a gente tem, entre aspas, né, a festa dos 100 mil pontos, só que ao contrário, ao invés de a gente estar comemorando aí, né, o rally de alta para chegar nos 100 mil pontos, como aconteceu há alguns meses, né, atrás e anos também, agora a gente vê o contrário, né? Essa tendência de baixa acompanhando aí o gráfico do Ibovespa e chegando aí nessa barreira psicológica do mercado dos 100 mil pontos, Débora. É isso, viu, Carol? Inclusive, né, eu já estou vendo até aqui já memes na internet do pessoal falando aqui, mostrando o Brasil como o patinho feio da história, né? Enquanto o mundo tenta até respirar um pouco mais, a gente viu mais cedo a Bolsa Europeia fechando em alta com esse socorro dado aí, né? Inclusive, a gente viu nos Estados Unidos também, bolsas por lá fechando em alta. Aqui no Brasil a gente se descola e se torna um patinho feio da história. Não dá para desconsiderar também o cenário, né, interno, tudo que tem acontecido, né, no cenário local, que isso acaba fazendo preço também. Olhando para os nossos, né, para as nossas altas e baixas aqui do dia, além desse nosso 1% aqui de queda, a Pvida foi que liderou perdas, 8% de queda, o papel que já caiu bastante, né, Carol, depois do resultado que foi divulgado. Muita coisa ainda aqui para acontecer em relação, né, a tudo que tinha sido feito ali, todas as decisões de aquisição, né, de M&As que tinham sido tomadas ali pela companhia. Aqui a gente tem, olha só, 8,02 de queda para a Pvida, mas no ano, 57% de queda para a Pvida. Chegou no fundo do poço, Carol? Débora, é uma pergunta difícil de responder, porque às vezes no fundo do poço tem um subsolo, né? Como a gente já viu acontecer em algumas companhias aqui do Brasil, em que todo mundo procurando fundo, chegou no fundo e aí ela caía um pouco mais, como já aconteceu. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente responder graficamente, tá bom, Débora? Por Aí a favor, gente vamos lá. olha o gráfico de Rap Vida. Vamos lá. E depois eu vou voltar aqui para falar um pouquinho de EWZ. Ok. Olha isso, ela inclusive rompeu essa linha de tendência de baixa que a gente tinha traçado aqui anteriormente, né? Já rompeu e buscou ali o fundo exatamente anterior nos 2,7. Então, a gente, para responder a sua pergunta, né, Débora, olha só, a gente vê que, infelizmente, é um ativo que veio numa tendência de alta, chegou aqui em 2021 em patamares muito bons e aí depois só caiu. Teve um momento aqui que foi, se não me engano, na metade do ano passado,
Foi metade do ano passado em que o papel ficou bem lateral, tem inclusive aqui ainda traçado um retângulo de agosto até outubro, mais ou menos ali 2 meses ficando aí nessa região lateral, depois voltou a cair novamente, e aí só caiu, a gente não viu mais uma recuperação, digamos assim, dessa ação. E aí hoje, né, a gente acompanhou também esse fechamento em queda, uma queda expressiva de 8,02% em Hapvida, e temos aí chão para baixo, tá? Não é realmente ali que a gente encontra o fundo, não dá para afirmar isso, porque apesar dela ter feito aí, ter encostado nessa região anterior dos 2,7, ela pode sim continuar caindo, tem região ali, tem inclusive muitas intenções de compra aqui, ó, nos 2,63, 2,18, tem várias intenções de compra ali que a gente consegue enxergar no livro visual, e o OBV, ele tá para baixo da média de 10. Então, além de ter uma tendência de baixa, eu tenho também um OBV, um volume que está acompanhando essa tendência. O IFR já está ali na linha dos 30, e quando ele entra abaixo, não agora, mas abaixo dos 30, a gente considera zona de sobrevenda. Então, zona de sobrevenda é justamente onde o pessoal vai resolver as posições, né? Se continua, se vende, né? Ou se compra mais. Então, a depender aí do caixa, da posição, da intenção e principalmente do volume da carteira. O volume financeiro sempre ali bem abaixo e de queda, né? Então, essa é o panorama aí de Hapvida que eu encontro nesse momento, Débora. Perfeito. Agora, para poder falar, não deixar de falar também de alta, porque a gente teve, apesar desses 100 mil pontos que a gente está acompanhando aqui nesse índice Bovespa, viu, ô Carol, a gente teve aqui na ponta positiva, opa, olha só, São Martinho aqui, ó, 4% de alta. Então, só para poder a gente fechar, antes a gente também para o pedido do pessoal, né, lá no chat, São Martinho acumula queda aqui de 4,64%, mas em relação a São Martinho, a gente precisa também considerar, né, o ponto de competitividade, depois que a gente teve aí também anúncio aí de reajuste no combustível, ou seja, papel aparecendo na alta do dia. O que a gente tem para o gráfico de São Martinho? Vamos dar uma olhada nele aqui, Débora. SMTO3. Olha só, nos últimos dias, aí no curtíssimo prazo, a gente tem uma empresa, né, demonstrando aí no gráfico uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, obviamente, só que ela veio aqui nessa região dos 24 e 22, que inclusive era um fundo de quando? Deixa eu olhar aqui, final de janeiro, início de fevereiro, a gente viu ela fazendo esse fundo, que na verdade era uma região de resistência, houve inversão da polaridade aqui, ela se tornou uma região de suporte, e aí veio, subiu, buscou ali a região dos 28,81, ficou ali meio de ladinho, e aí depois caiu. Esse é o último movimento dela ali, foi de queda. Só que uma notícia positiva com relação a isso, apesar do curto prazo ser de baixa, é que realmente segurou nesse fundo ali dos 24 com 22, não fez um fundo anterior, pelo menos até o momento, não fez um fundo anterior mais baixo do que esse aqui da região no final de janeiro, e a gente viu essa retomada. Bonito o gráfico nesse momento por conta dos indicadores que estão querendo ficar felizinhos, né? Então eu tenho um OBV aí querendo empinar a carroça dele para buscar a média de 10. O ativo em si, quando a gente olha para o gráfico diário, ele está querendo também fazer esse encontro aí com as duas médias que estão bem próximas aqui, a média de 21 e a média de 72. Obviamente que a média mãe, que a gente analisa aqui também, ela está um pouco longe ali, está nos 29,37. Então, querendo aí buscar essa região de média. Não acredito aqui que seja exatamente o momento para compra, porque tem que se esperar, além de toda essa confirmação
desse rompimento ali, pelo menos do próximo nível de resistência, que está ali nos 25,98. Eu tenho que esperar a confirmação dos outros indicadores e também olhar para o panorama geral lá fora, né, Débora? Uma ação, ela reflete uma empresa. Uma empresa é um organismo vivo, né? Então, se é um organismo vivo, ela está sempre ali sofrendo influências, tanto positivas quanto negativas, do mercado como um todo, e por um momento que a gente está atravessando aí também nesse nosso mundo. O Brasil não tá descolado dele, né? Pelo contrário, a gente está bem dentro aí de todo esse burburinho do que está acontecendo. Isso mesmo. Você falou que quer trazer uma análise do EWZ, é isso mesmo, Carol? Isso, eu tinha até separado aqui o gráfico, Débora, se você me permite, Claro. eu vou fazer essa análise, porque assim, a gente está acompanhando aí o movimento do Ibovespa, já eu mostro ele também, mas interessante aqui o EWZ, porque na semana passada a gente tinha analisado ali a região dos 26, que é a região que fechou hoje, como sendo um possível ali suporte, né? Região de suporte. Aí veio ali dos 25,89, inclusive, ele veio na semana passada, beijou essa região, não teve força suficiente para poder romper, né, com ela ali, e aí voltou a subir, só que nesses últimos 2 pregões a gente viu aí um movimento de queda do ativo. E aí ele volta, né, para essa linha de tendência de baixa que está aí desde o início do ano, tá? Desde o início de fevereiro ali a gente acompanha esse movimento. E Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância, semana passada, na segunda, a gente analisou e ele estava nos 23. Eu até falei para vocês, olha, medo extremo, situação de medo extremo, né, que é a emoção que dirige o mercado. Isso tudo é analisado dia após dia, de acordo com os principais índices acionários aqui dos Estados Unidos. Então, a gente tinha o medo extremo. Uma notícia positiva é que hoje, apesar de todo esse ainda, né, ficar todo mundo meio que por conta do que aconteceu com Credit Suisse, com UBS, etc., bancos centrais injetando dinheiro, mas a gente já está ali na situação do medo. Então, o ponteiro já deu uma arrefecida, digamos assim, saiu do medo extremo e foi para o medo, é o que a gente tem para hoje, né? E Ibovespa, né, que é o que a gente tem a análise aqui do nosso principal índice acionário brasileiro, é justamente esse movimento aqui, né, e chegando aos 100 mil pontos, que é um número psicológico aí do mercado. Como próximo alvo projetado ali para suporte, se ele continuar nessa tendência de baixa aí pelos próximos dias, a gente pode encontrar os 99.147 e os 97.237 aí como alvos de suporte, tá? Inclusive, aqui, ó, essa nossa linha traçada bem antiguinha ali no 102.232, ela tá com cara de que vai também se tornar ali, ao invés de ser um suporte, vai ser uma região de resistência, se, claro, continuar esse movimento de baixa. Já deixou as médias para trás, tá? Foi embora o boi com as cordas no nosso Ibovão, Débora. Boa, Carol. Bom, vamos lá, vamos trazer também aqui o pedido pessoal, antes da gente ir encerrando aqui. Olha só, a gente tem um pedido para Petri 4. O pessoal está pedindo aqui para a gente dar uma analisada, viu, Carol, em Petri 4, só vi que eu tinha perdido aqui. Isso foi a Sandra Ferreira que pediu. Vamos lá. Olha só, a última análise que a gente tinha feito aqui, já tem algumas semanas, inclusive, a gente estava esperando o rompimento dessa região aqui dos 27 com 0,4, que não aconteceu, né? Beijou praticamente, mas não foi, não rompeu e não deu essa entrada aqui que a gente estava aguardando para Petro. Inclusive, eu vou até apagar esse nosso registro aqui, justamente porque o cenário mudou, né? O gráfico mudou, e o que a gente tem aqui agora? Além de tudo isso do nosso gráfico, eu tenho médias móveis distantes ainda do preço, não tem nem pertinho dela aqui, nem a de 21,
a de 72 e a média mãe, está tudo longe. Eu tenho uma linha de tendência de baixa no curto prazo. O meu OBV, ele está para baixo da média de 10, o que significa que acompanha, né? O volume está acompanhando essa tendência. IFR está nos 33, então chegando ali naquela zona de sobrevenda que eu acabei de citar no outro ativo que a gente analisou. E, Débora, com relação a Petro, acabou de sair uma notícia que eu li assim, não tem alguns minutos assim, antes de entrar no ar, que a Federação dos Petroleiros tinha aprovado a realização aí de uma paralisação na próxima sexta-feira em protesto aí contra a venda dos ativos da empresa, da Petrobras. Então foi um comunicado enviado e aí houve essa notícia. O que isso pode acarretar, né? Isso pode acarretar maior volatilidade para o ativo. Então, quando você tem uma empresa, né, e eu como na condição antes de analista, né, na condição de investidora, pessoa física, eu nunca tive esse contato de colocar empresas públicas na minha carteira. Eu tenho isso na minha cabeça, mas por quê? Isso é muito personalismo, tá? Não quero influenciar ninguém aqui, só estou dizendo isso. Por quê? Porque ela é altamente influenciada por esses outros fatores, né? Independem de fatores específicos atrelados a uma empresa comum, uma empresa que não esteja ligada ao Estado ou ao governo. Então, Petro 4 está nessa tendência de baixa, os indicadores não estão me mostrando que seja um momento para compra, principalmente para swing trade, eu não vejo nada aí no gráfico para compra, e além disso a gente tem que ligar o nosso segundo radar, né? Além do radar gráfico, tem que ligar o segundo radar, que é justamente esse radar aí da questão da greve. Por quê? Porque algum respingo pode acontecer sim no preço da empresa. Débora. Perfeito, Ká. Eu quero trazer só um último pedido aqui, que foi para Sambionzo, o José Antônio, que está pedindo aqui Sambionzo, setor de banco, que aliás semana passada sofreu um pouco, hoje até alguns papéis conseguiram ficar no alta, mas no final das contas, esse é o pedido que a gente tem aqui para Santander, José Antônio, que está pedindo para a gente dar uma olhada, viu, Carol? Tá jóia. Um beijo para a galera que está nos acompanhando aí também no chat. É sempre uma audiência muito bonita, muito qualificada. E eu percebo ali que às vezes tem umas discussões acaloradas ali no chat. Eu acho bem legal ali a participação. Exatamente, o pessoal se empolga. Então, essa questão assim dos bancos, setor financeiro como um todo, né? Fica todo mundo ali olhando. Quando a gente vê aqui que só teve algumas altas ali, que foi ITS A4, Itaúsa, Itaú Unibanco e Ciel. O resto foi tudo vermelho, assim, é um banho de sangue ali na maioria das ações do setor financeiro no Ibovespa. E Sambionze não foi diferente, tá? Então, o que a gente tem aqui para análise desse papel? Chegou ali num momento de teste, tá? Eu vou até apagar aqui essa análise antiga que tem no meu gráfico, mas está chegando ali no momento de teste, porque ela vai testar, né? Se continuar nesse movimento de tendência de baixa que tá, ela pode testar esse fundo ali dos 25,18. E o que me indica ali que ela pode testar esse fundo? Os outros indicadores que eu tenho no meu gráfico, né? É até ridículo falar, mas os indicadores indicam. Então, eu tenho o OBV para baixo, muito abaixo da média de 10. Eu tenho o IFR ali numa zona também, já quase chegando crítica, né? Tá nos 31 pontos. As médias móveis estão muito acima do meu preço, do preço da ação ali, de 25,61, que é o preço atual dela. Média de 21, média de 72, média mãe, tudo longe ainda, não tem nada pertinho dela, rompeu com esse último fundo aqui, dos 26,71 e foi embora, né? Então, acredito que se esse movimento continuar e se confirmar essa tendência e os indicadores continuarem me mostrando a mesma coisa, o preço pode vir buscar esse fundo ali dos 25,18 e aí a gente não tem como analisar nenhuma possibilidade aqui para compra nesse momento, porque a gente não vai pegar aí a faca caindo, né, para comprar ali
por esse momento, falando de swing trade. E aí, quando romper esse fundo dos 25,18, é que a gente pode começar a pensar ali num short dessa ação, tá? Se for para swing trade com o rompimento dos 25,18, Débora. Perfeito, cara. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, descompartilhei sua tela para a gente despedir. Muito obrigada mesmo pela tua participação, fazendo esse fechamento de mercado aqui. Conto já com você, com a sua participação segunda que vem. Não estarei aqui, por motivos óbvios, que eu vou dar uma descansadinha, mas o Gabriel Monteiro vai estar aqui tocando o barquinho. Então, Carol, muito obrigada por essa sua colaboração, essa parceria aqui com a BMC News toda segunda. Obrigada, Débora. Eu desejo a você um bom descanso. Eu estou descansando também, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui no fechamento da segunda-feira com a BMC é o único compromisso que eu ainda continuei nesse meu período de férias, porque adoro estar aqui com vocês. E é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho do meu conhecimento também com vocês, tá? Obrigada Beijo, mesmo, até a próxima. querida. Tchau, tchau. Até mais.